que tem um nome que foi... Vamos lá, começar direitinho? Pronto. Boa tarde novamente a quem está chegando, a quem já está aí. Estamos iniciando, então, o segundo semestre das articulações possíveis entre psicanálise e música. E antes de começar a gravação, eu estava falando que iríamos, primeiro que tudo, admirar essa obra, né, que é a imagem que eu escolhi para fazer a divulgação do grupo de trabalho. É uma pintura a óleo, né, do Luiz Noronha. E o título dessa pintura, que é dado a essa pintura, me capturou assim de imediato, junto com a pintura. Por isso que eu escolhi trazer para cá, né? O título é mágico, né? É o mágico. Então, eu estou me sentindo assim muito feliz também de contar aqui com a presença da Patrícia Noronha, que vem a ser irmã do Luiz, né? Patrícia canta comigo em coral, embora nós pertençamos a naipes diferentes, nós cantamos no mesmo coral, né? E também está presente a Vera, que eu conheci agora, né? Que é a viúva do Luiz. Então, Luiz faleceu aos 35 anos de idade, deixou uma obra bastante vasta, que está na exposição que se intitula Todos os Riscos. E esse é o catálogo da exposição, está no Paço Imperial até outubro. Então, é uma obra assim, bem vasta. Eu me permiti, para trabalhar esse tema, não entrar muito nos detalhes, né, que estão no catálogo, mas são considerações muito interessantes, que eu acho importantes que né, possam, em algum momento, serem até veiculadas. Né? Nós temos um espaço na Escola Lacaniana de Psicanálise, que é a articulação com as artes, né? Inclusive em setembro agora, né, teremos a Ciranda de Psicanálise e Arte, que contempla justamente o centenário aí da Semana de Arte Moderna, né? Então, é um espaço assim, muito frutífero para o analista poder incluir, né, acolher e trazer para a própria formação o que a arte pode também oferecer, o que a arte instrui. Né? E eu pensei em colocar o mágico, né, justamente porque, além de trabalhar com o texto de base, que já vai para a biblioteca da Escola Lacaniana do Rio, né, para ficar à disposição o texto integral da Laura Pigozzi, além de trabalhar com esse texto, eu acho importante fazer menção, né, nos meus pensamentos para constituir o que eu trago aqui a cada mês, fazer menção ao conceito do nome do Pai, né, que perpassa todas as nossas produções neste ano. Então, eu me propus a trabalhar o nome do Pai em Chiquinha Gonzaga, né, como se fosse possível a gente separar essas coisas, mas é uma tentativa assim, para até eu me organizar no meu material. E trabalhamos isso no primeiro semestre, né, o nome. E agora eu queria trabalhar pela homofonia, né, que Nom du Père vai trabalhar o não. Então, esse não do pai. Né? E por isso, mais ao final, acho que a gente pode conversar um pouco, né? Eu escolhi essa obra. Né? E, coincidentemente, né, enfim, se a gente pode falar em coincidências, o Luiz Noronha faleceu com 35 anos e Elis Regina, que é o personagem da música que eu escolhi para esse semestre, faleceu aos 36, né? Então foram vidas prematuramente, né, terminadas aqui, né? Deixando uma obra, deixando uma história aí para a gente se debruçar e para a gente se deixar afetar, se deixar instruir, né?
Então, é um pouco isso que a gente vai tentar trabalhar. Eu andei lendo algumas coisas, né, sobre Elis Regina, também não quis me prender muito, né, às informações assim, muito concretas, mas fazer disso trabalho. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma das leituras que eu fiz, que dizia que a Elis era imprevisível, né, e dizia que cantar é um ato que se comete sozinho, né? Essa frase me capturou, né? Pensei direto no ato analítico, né? Pensei nos seminários que venho escutando na escola, os colegas, né? E esse ato que se comete sozinho passa, né, pelo pulsional. Então, nesse grupo de trabalho em que a gente estuda a pulsão invocante, não é uma frase qualquer, né? E é interessante porque teve uma crítica da música de Elis Regina que dizia que Elis Regina usava a voz como instrumento mesmo, né? A voz era um instrumento. Um crítico americano falou isso. Também me chamou a atenção, né? Porque a gente trabalha aqui a voz enquanto o vazio, né? Vamos recordar do semestre passado, das outras vezes que nos encontramos, nós temos voz enquanto objeto da pulsão invocante, o buraco, que a gente circunda de várias formas, inclusive com o silêncio, né? Então, não só o cantar, o falar, o gritar, o movimentar-se, né? Como também silenciar. E aí é interessante pensar, né, que nas artes também está a voz. A voz e o olhar, né, é um par pulsional, um não há sem o outro, né, eles estão sempre juntos. Então, a pulsão escópica, que é relativa ao objeto olhar, e a pulsão invocante estão caminhando juntas. E foi muito interessante, né, quando eu comecei a falar, né, com Patrícia, e me veio a ideia de trazer a obra do irmão dela, lá pelos idos de maio. Eu conversei com Patrícia pelo WhatsApp e ela falou, a partir de um grupo de trabalho, ainda com Chiquinha Gonzaga, né, que ela manda uma mensagem para mim que diz assim, que ela gostou muito da live, porque quando eu disse que a voz não necessariamente é som, ela lembrou do irmão, que era artista plástico, né? E aí ela falou uma frase que eu destaquei, né? Muitas pinturas dele pareciam a voz que ele não falava. Então, é exatamente essa noção que eu gostaria que, né, a gente percorresse esse tempo aqui de nossa conversa com essa ideia, né? A voz não é só o fonológico, essa é uma das expressões, uma das vestimentas, né? A música é outra, a pintura tem uma voz, na escrita tem uma voz também, né? Tem a voz e tem o olhar, tem aquele que olha e que é olhado, e que nem sabe o que está olhando, né? Ou como está sendo olhado, ou vocaliza ou silencia, né? Então, vamos tentar assim, ir desconstruindo, né, esses sentidos para a gente poder aproveitar para cada um aí presente o que a gente vai conversar hoje. Eu gostaria, Alexandre, que você pudesse colocar, logo de saída, a voz de Elis, né, numa gravação que eu achei da música que eu escolhi para o dia de hoje, que é Fascinação, né? Em que Elis começa falando e depois ela canta. É uma homenagem feita a ela, foi gravada, enfim. Então, se a gente puder desligar por um momento a câmera, eu acho que ajuda na projeção do vídeo. E aí depois a gente retorna com os slides. Vamos lá? Pode ser, Alexandre? Pode, só um minuto que eu estou abrindo aqui o... Tá, alguns dados aí da fascinação, isso vocês podem achar
até mais em detalhes, né, mas que para mim me captura bastante, é que Fascinação é uma canção francesa popular, né, de 1905. Aí, lá em 43, o Armando Lousada coloca letra em português. E depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá? Deixa eu fechar meu microfone também. Um dia o sonho acaba. E eu tô esperando ele acabar. Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui e o teu olhar tonto de emoção com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso quente inebria, entorpece. És fascinação. Teu sorriso quente inebria, entorpece. És fascinação. Uma respirada e vamos lá. Vamos trabalhar. O texto que eu escolhi, aliás, todos os outros, vêm deste livro, que é A Voz na Dupla Tranchant, é uma palavra difícil de traduzir, né?
porque ela tem vários sentidos, né? Na dupla trança, se a gente pensa naqueles pães trançados, num instrumento Tranche ou pulsante, tranchant? tranchant, Tranchant tranchant. Uhum. é Eu no enodamento, né? Não, no enodamento. Qual é que o é o restante da polia? trançado, né? Mas tem Trançado, artigos que falam desse corte, né? E aí eu descobri que tem também um outro sentido mais coloquial, que é quando um argumento vem de tal forma que apresenta os dois opostos. Então, Aham. se presta várias reflexões para a gente, Tereza, porque Sim. tanto tem a questão do corte, da incisão ali, né, do ato, né, quando o cantar, né, que ele se expressa como ato, né, solitário, como também toda essa questão dos opostos, né? E no texto da Laura, que foi esse que eu escolhi, eu acho que ela vai um pouco nessa direção, né, desse entrançamento, porque o título é A Sublimação Barulhenta da Voz, né? Então, ela vai articular esse sublime, né, que seria algo completo, talvez maravilhoso, algo assim, com o barulho necessário, né, que também faz parte. Então, eu vou deixar o texto, já deixei, né, o texto na íntegra na biblioteca, porque nunca dá tempo de percorrer o texto inteiro, né? Esse é um problema aqui nas aulas. Mas eu me coloco sempre na direção de tentar ver o que eu pesquei ali, né? O que aquilo me afetou e como é que aquilo está fazendo, né, caminho para mim na minha formação, né, como analista e nos meus estudos, enfim. Legal, charmoso. Tem alguém falando no chat, não vi quem era, mas que falou de um outro Júlio. Obrigada, Júlio. Então, tem vários sentidos mesmo. Eu acho que o mais importante hoje é a gente tentar caminhar um pouco por esse barulho, né? Foi o que eu fiquei assim pensando por primeiro. Alexandre, me ajuda no primeiro slide. Então, nas articulações assim que eu tento estabelecer entre psicanálise e música, né? E por isso que eu coloquei direto Elis Regina cantando, é porque Laura vai falar dessa sublimação barulhenta da voz, né? E ela vai destacar a textura da voz. A Laura Pigozzi é uma italiana, psicanalista, cantora, né? Então, ela tem um pouco também o desejo dela voltado para essa questão do canto lírico, né? Então, para mim, não está vindo com muito foco, não sei o que está acontecendo, mas eu posso ler, né, o slide. Então, a cor do som, o O que timbre... está acontecendo, Márcio? Está fora do... Aqui está um pouco fora de foco, mas pode ser minha vista também, sei lá, porque meu olho é algo cheio de mistérios. Mas eu acho que eu lendo dá para o pessoal acompanhar. Não, eu posso sentar de outra forma. Espera aí, deixa eu... Eu vou tirar e vou... Mas não está fora de foco para mim, não sei para os outros. Então, tranquilo, vamos que vamos. Nem para mim está fora de foco, tá bom. Então, tá ótimo, continuemos. Isso, às vezes, pode ser o computador também, enfim. Então, nessas articulações, a gente percebe a textura da voz, a cor do som, que seria esse timbre, né? Como parte da voz que não é possível medir, né? Nem gêmeos idênticos têm o mesmo timbre, falando em medições, né? Não tem como. Cada um traz o seu. Então, a Laura fala que o timbre é o incomensurável, né? A cada voz, para além da nota, há um barulho que faz ressonância, que ressoa. Eu sempre coloco eu deslizo pelas palavras para a gente poder tentar pensar para além, né? Nesse timbre, a nota ganha... Agora veio para o foco. Nesse timbre, a nota ganha singularidade, né? Às vezes, nesse barulho, né, que vai ressoar, que vai fazer ressonância em cada um,
A gente pode gostar, pode não gostar, né? Pode escutar, pode não escutar. Então, é algo de uma sutileza e de uma singularidade mesmo, né? De cada sujeito, escutar ou não. E também, né, eu fico pensando assim, que na aula do curso de introdução, né, no sábado passado, o Abílio falou sobre a passagem de psicanalizante a psicanalista, né? E ele falou uma coisa muito interessante logo no início, como que o inconsciente, né, como Freud percebe, vê os efeitos do inconsciente como algo aberto, né? Então, essa noção dessa abertura, acho que perpassa também alguns conceitos em psicanálise, e o de voz é um deles, né? Poder abrir isso. Vai ficar difícil compreender a voz se a gente se fechar numa determinada diagramação, né? Só naquilo. Não, amplia essa voz, amplia para movimento, amplia para silêncio, né? Amplia para diante. Vamos para o segundo slide, em que ela diz, né, que não há essa nota pura, né? O barulho da voz é o real do som, que faz obstáculo a essa idealização de nota pura. É o anterior. Um antes, Alexandre. Isso. Essa nota pura, essa harmonia, essa coisa preciosa, límpida, cristalina, não há, né? Há um real aí, há um barulho. Então, isso quebra, isso faz o tranchão, né? Isso corta esse ideal de nota pura. O timbre, né? Ela vai trazer, né? A barulhenta geografia da nossa voz e de nosso inconsciente. É interessante porque quando ela fala de geografia, eu pensei nas fronteiras, nos territórios, e direto pensei no ravinamento, né? No litoral. O Lacan tem esse texto Litura-Terra, que é bem interessante, já é um jogo de palavra com literatura, né? Então, quando ele subverte, né, e fala em Litura-Terra, então, nesse território, nessas fronteiras, que fronteiras seriam essas? Né? E ela, aqui no texto, coloca junto, né, e misturado a geografia da voz e o inconsciente. E por quê? Porque lá adiante, na página 17, adiante não, bem atrás, né? Lá no começo, quando ela faz a apresentação do texto, ela fala que o timbre depende da conformação do esqueleto, ou seja, do tanto de caixa torácica que se tem, ou do tanto de passagem de laringe e tal, mas igualmente representa um lugar de inscrição das vicissitudes inconscientes. Então, na verdade, esse corpo, como eu leio, né, um corpo pulsional, né, é pura pulsão. E esse barulho, né, que é o que vai interessar, porque eu penso que é justamente aí que acontecem as pequenas alterações, as pequenas diferenças, né? Que a sensibilidade do ouvido do músico pode perceber e que a perfuração do ouvido do analista também pode perceber. Quanto mais furado esse ouvido, mais isso pode vir, né, na escuta. Vamos para o próximo, Alexandre? Então, esse barulho, né, ela vai tratar no timbre, né? O timbre que diferencia as vozes constitui o barulho do isso, né, do ça em francês, né? Esse barulho real. Se o sublime é irrepresentável, né? Não há palavras, não há
que possa exprimir esse sublime, né? É o I representado, a voz vai participar desse sublime, porque nesse coração timbre, né, ela está fazendo a analogia com o esqueleto lá que a gente viu no slide anterior. Nesse coração, nesse timbre, ela é o irrepresentável. Então, vejam que tanto, né, no timbre, né, quanto na expressão desse timbre, há alguma coisa que a gente, às vezes, escuta, ou confunde, ou pode, né, fazer com isso algo, porque não tem representação. Né? E aí, nesse barulho, né, do isso, né, que não tem vergonha, não tem decência, não tem conserto, né, é algo assim que nunca vai ter, né? Isso estaria no centro desse som, né, desse som sem barulho, nenhuma voz seria, se isso não tivesse, né, no centro, nenhuma voz teria enigma, né? Esse algo, né, irrepresentável é o que traz o enigma de cada voz. Né? Vamos para o próximo, Alexandre? Então, sem o sublime, não há possibilidade de sublimação. Né? O sublime é um trauma, uma sideração, ou seja, me lembrei do Alain de Gevel, né? Quando ele fala que é a música que nos escuta, esse real da música. Né? Na sublimação, no canto, em outras expressões, né? Como forma de trato à coisa, esse isso, alçar, né? Precisa, além da maravilha, além do sublime, além do que nos encanta, incluir o barulho. Em nós, né? O barulho em nós, o que nos tira do lugar, o que afeta, o que desacomoda. Né? A gente pode dizer, Pigossi diz, né? Estou citando ela, que o canto sublima o sublime. Ele é feito com barulho dos corpos, né? Corpo pulsional, aí, o timbre. Sem barulho, não há sublimação. E eu me atrevi, né, a pensar. Teresa Nazar falou na semana passada de tirar o manto do supereu. Né? Quando a gente tira o manto, a gente pode pensar para frente, pensar adiante. Né? Então, levantando esse manto do supereu, eu fico pensando na formação do analista também. Né? Também, sem barulho, não há formação do analista. Né? E o silêncio faz barulho. Né? Também faz barulho. Então, a gente poder incluir esse barulho que, às vezes, é barulhento mesmo, né? E, às vezes, é surdo, né? É silencioso, mas que está ali. E em algum ponto do texto, eu não trouxe isso para os slides, mas em algum ponto do texto ela fala, né, no timbre como uma partitura musical que nós podemos ler, mas não toda. Né? Ela chama isso de timbre azul. Né? O Onesir está presente, e já fizemos um cartel em que lemos a nota azul, Beth Bittencourt também aí fez parte do cartel, né? Não sei se tem mais alguém que era do cartel, mas que, enfim, né? Nós lemos esse livro. A Onesir também fez parte. A Onesir, acabei de falar, pois é, que ela está ali. Não escutei o nome dela. Você, Onesir, Marisol, Meloni, mas eu acho que Marisol e Meloni não estão, né? Eu não sei. Mas, enfim, esse timbre azul, né, ela vai pegar do Didier Velho para pensar nesse não todo, né, que é um conceito difícil, né? Um conceito é como dar cor a uma nota musical. Como? Né? É a mesma coisa que a gente musicalizar a pintura que vimos lá no início, o mágico. Né? Bom, eu musicalizei quando eu fiquei pensando aqui, né, na música do pai. Né? Porque o mágico veio como um não do pai. Né? E eu concluo por aí, justamente no próximo slide, né, Alexandre, você pode passar,
onde ela diz, antes ela disse, né, sem barulho não há sublimação, e aí eu tomei isso para o não do pai, né? E a fascinação, que foi a canção que eu escolhi. O que é possível, né, dizer sobre isso? E eu fiquei pensando o non do pé como um não ao idílio materno, né? Aquela barra que pode incidir ali, um não a Elis, né? Porque o pai, na minha história, veio dizendo, mas Elis Regina acabou com a música. Por quê? Porque ele tinha em Carlos Galhardo o cantor de fascinação, né? Mas era o dele, não o meu. Então, a minha trajetória, eu pude trazer, né, essa voz, é outra coisa, né? O mágico, eu fiquei pensando, ele tira, né, da cartola, tem os truques, tem, né, ele brinca com o olhar, o olho é mais rápido, é menos rápido, como é isso, né? Ele faz alguma coisa entre realidade, né, e fantasia acontecer. Então, o que é isso, né? Eu fiquei pensando na vida do músico e no ofício do analista, né? É interessante recortar, né? O que seriam esses acidentes, esses saltos à distância, né? A nota lá no agudo e a nota numa oitava abaixo, a dissonância, né? Como incluir isso, né? Como que isso, já que pertence à história, teceria o fantasmático, né? Como é que a gente pode pensar em saídas de um lugar de repetição, ainda que utilizando as mesmas notas, né? Na música ocidental teremos algumas, em outras configurações teremos outras tantas, mas não sairemos muito daquelas notas, né? Mas podemos fazer melodias diversas a partir daí, né? Paradoxalmente, então, o que levaria à saída da repetição seria exatamente as mesmas notas que podem se repetir e se repetir de maneira diferente, né? Eu quero colocar uma outra forma de escutar fascinação pela voz, né? Eu falei na divulgação em timbre vocal e o timbre instrumental. Na verdade, o timbre vocal, né, Elis Regina cantando, que a gente teve no início, mas o sujeito que é performer, o sujeito que está tocando, ele traz o seu timbre, ele traz sua voz, né? E o Vinícius Martins, que é um musicoterapeuta e músico, né, que fez parte do ano passado da turma da pós-graduação em musicoterapia, me presenteou com um arranjo de fascinação, né? E quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, ele disse assim, eu peguei o tema e desenvolvi, improvisei. Aí eu fiquei pensando, é interessante, né? O músico escuta ali as notas, né, do tema e vai improvisando a partir daí, né? E o analista, né? Que tema é esse? Como é que ele trabalha isso, né? Como que ele vai trabalhando isso nele, né? Os analistas se deixam instruir pela voz, né? Então, vamos escutar lá na primeira escuta que tivemos, de Elis Regina, a gente escutava um piano ao fundo, né? Com a voz de Elis. Agora a gente escuta Vinícius Martins e seu instrumento. Temos que fechar as câmeras de novo, né, Alexandre? E depois a gente vai conversar. São 2 minutinhos de vídeo. Isso, vou colocar aqui o vídeo, só um minuto. Não sei se Vinícius está presente, se quiser falar alguma coisa depois, à vontade.
Aqui para mim. Pessoal, eu não sei se para vocês, para mim ficou totalmente embaçado. Assim, Não, cheio ficou de quadradinhos. tremendo. Ficou tremendo o vídeo, não sei por quê. Mas também a gente tem que lembrar que com a chuva, a internet tem estado muito ruim É, ontem e hoje. eu Ontem tenho e hoje. autorização dele, Tereza, de passar o vídeo, né? Então, eu posso deixar o vídeo na plataforma lá nossa, né, da escola, para que cada um possa ver, porque o carinho que Vinícius tem quando cada nota soa é algo assim Sim. para a gente apreciar, né? É algo que ultrapassa qualquer coisa que eu pudesse falar aqui. E isso é Tem a bom. ver com uma interpretação que vem do sujeito, né? Não é simplesmente uma apresentação, tocar um instrumento. Não é. Ele coloca ali a interpretação que vem do sujeito. É bacana que você... Posso já falar alguma coisa? Sim, vamos conversar. Então, eu achei bem interessante, né? Que você menciona, né? Que cantar é um ato que se faz sozinho, tal qual o ato analítico, embora o analista seja o autor, no sentido de aquele que brande o ato, ele, quando esse ato se produz, tanto ele, isso é que a gente fala sempre, tanto ele quanto o analisando são ejetados do seu lugar. E o que comparece? Justamente o silêncio vazio. É esse intervalo entre o ato enquanto tal, seja uma interrupção da sessão, seja uma interpretação que venha do sujeito ou que o analista aponta essa interpretação. Esse silêncio, eu acho... E por isso você lembrou muito bem, né? Que a voz ela é interior, né? E que a voz não necessariamente tem a ver com o som. É uma grande verdade, porque a pulsão ela é silenciosa. E o isso é o reservatório das pulsões, por excelência. Aí eu fiquei me perguntando se a gente não poderia dizer que essa voz que surge no artista, seja ele músico, seja ele da literatura, cantor, seja ele das outras artes plásticas, o artista ele convoca essa voz que está registrada desde esses significantes que caem, esses objetos que caem do campo do outro, que não são significantes ainda, são objetos, inclusive a voz do outro. A voz do outro, o som mesmo da voz do outro, é objeto. E isso vai, de alguma maneira, se sedimentando nesse sujeito, e como não é significante, ou seja, não está submetido a recalque, permite que, no momento de enunciação desse sujeito, isso parta desse lugar da letra que foi marcada corporalmente nesse sujeito, a gente pode dizer, no corpo físico, no corpo significante, isso atravessa sem nenhum recalcamento e vai lá e comparece no ato do artista. Isso é muito importante e interessante a gente pensar. E a outra coisa que você disse também, então, portanto, a minha questão é essa, se a gente pode dizer que essa voz que a gente está falando aqui, que não tem a ver necessariamente com a emissão da voz, né? Na fala ou no canto, né? E você falou no superior, é esse elemento que não sofreu a ação do recalque, portanto, não está completamente, pelo menos, sob os efeitos do superior, e por isso pode retornar.
né? Em ato. Super interessante essa questão. Oi? Super interessante essa questão. Eu estava te escutando, eu lembrei direto da escrita de Joyce. Sim, sim. Exatamente, Tem, inclusive, exatamente. uma pessoa que é do grupo de leitura da Celeste, que ela está com o nome de Elisa, mas ela se chama Alice, não é isso, Elisa? Elisa Alice. É Alice, eu sei quem é. Pois e é. O outro ponto que eu queria só marcar, já vou parar, é que você fala sair da repetição. Mas, na verdade, a gente, na análise, o que permite a gente é sair da repetição sintomática. Mas a repetição ela é vida, né? Então, é repetir de outra forma. É repetir o diferente, né? Exatamente, de outra maneira, diferente. Era só isso que eu queria falar. Mas muito obrigada por tua contribuição aqui, porque eu queria partilhar uma questão. Fantástico pensar. Fala, Beth, diga. É uma coisa da ordem da experiência, que eu não consigo achar um lugar para ela, né? Eu vou contar a experiência. E aí, depois, as elucubrações, né? Quando eu escrevo, na maioria das vezes, acontece isso aí que a Teresa falou, né? Tom, vamos dizer assim, eu não sei de nada. Só sei que vai lá escrevendo. Até agora eu tenho mais preocupação com a forma, então eu até escolho uma palavra, mas aí tudo sai. Aí, depois que sai, eu estou tentando dar um contorno, achar uma coisa para isso. Eu sinto um mal-estar. Aí, a minha pergunta fica, gente, mas não é o mal-estar na dificuldade de escrever, é o mal-estar que vem no só depois, não é? Aí alguma coisa afeta o meu corpo, né? Então, aí eu não sei se é... Aí, às vezes, eu falo, será que é isso que é gozo da sublimação? Não é? Porque se a sublimação não passa pelo recalque. Então, eu não sei bem o que é. Estou jogando aí, tem um monte de gente que escreve, tá? Eu não sei assim, o que é. É uma coisa que parece com uma angústia. Aí já me disseram, todo mundo que escreve depois sente o vazio. E eu não sinto como vazio, eu sinto mesmo como um mal-estar e uma angústia. Não me parece que é o vazio. Aí é essa a experiência, né? Não sei que barulho faz dentro de mim que ressoa no só depois assim. Aí, se alguém quiser falar, se quiser passar para outra... Quer falar, Tereza? Eu quero, já que você me provocou. Eu acho que tem a ver com o que você estava falando no começo, né? Quando você me provocou aí com a questão. Sim. É bem interessante o que você está falando, Beth, mas, assim, não será, né? Te escutando, eu pensei nisso, não será que isso que você está chamando de mal-estar tem a ver com um ponto de separação? Porque quando você escreve e você termina, e eu posso falar um pouco sobre isso, né? Quando você escreve, você termina um texto, seja ele de ordem estritamente pessoal, é uma bobagem, porque todo texto é estritamente pessoal, a verdade é essa. Mas, digamos, você faz uma ficção, você faz um conto, isso tem um efeito. Outro efeito é quando você está trabalhando uma teoria que você extrai, não dos livros de psicanálise, você se utiliza dos livros de psicanálise, mas você extrai essa teoria da sua própria experiência, que foi um pouco o que você relatou aí, Beth. Então, a questão, né, não tenho muito como responder, mas eu fiquei pensando, a questão não seria
alguma coisa que diz respeito a uma separação silenciosa Pode de algum ser, objeto que cai da cena pode no ser. momento em que você coloca o seu ponto final? Que eu conheço os teus textos, pelo menos acho que eu conheço alguns, né? E também tem os meus textos, e tem também os textos dos colegas. A gente pode se autorreferenciar, como você fez agora. Eu posso escutar o que você está falando e eu entendo o que você está falando. Eu tenho essa experiência de, ao terminar de escrever, o primeiro sentimento que me vem, e talvez isso tenha a ver com mal-estar, é que algo ali se separou, algo ali se extraiu, mas não foi suficiente. Entende? O sentimento é de uma incompletude que, imediatamente agora, eu associando, eu penso na incompletude do simbólico. Você escreve, você dá por finalizada alguma coisa, mas aquilo você vai retomar, vai precisar retomar de alguma maneira, até talvez um ponto de esgotamento que não é porque você queira esgotar, é porque aquilo se esgota, você vai falar de outra coisa mesmo. Mas eu penso que durante um bom tempo a gente percorre um caminho. Gente, eu estou tomando conta aqui do espaço. Mas você percorre um caminho também, né? Oi? Em análise também. Análise também, você tem razão. Quer dizer, você termina a análise, você dá por encerrada a trajetória ali com o seu analista, mas você segue a sua trajetória. Então, há uma incompletude. Você jamais diz tudo. Será que é isso que tem a ver com esse seu mal-estar? O meu sentimento Eu acho que é diferente. a separação eu achei que tem mais a ver, mas tem outras Aham. pessoas querendo. Eu acho que a separação eu acho que é uma boa trilha. Ótimo. Vamos lá, Júlio. Júlio se inscreveu. Oi, Márcia. Júlio é um músico com quem eu tenho uma boa interlocução também. Ele faz uma produção excelente que está no Spotify. Convido os colegas a escutar, porque realmente é muito interessante a composição dele. Júlio é psicanalista, enfim. Obrigado, também Márcia. faz essa trilha. Vamos Obrigado. lá, você ia falar? Então, assim, eu quando ela falou, eu naturalmente, quase que naturalmente, me vi em determinadas circunstâncias. Tá bom de ouvir aí? Tá claro? Tá me ouvindo bem? Tá. Então, eu escrevo também, tenho 2 livros publicados e tenho publicações de poesia em algumas publicações, até uns compilados, digamos, de poesia, tem um internacional, inclusive, e tem um livro pronto que eu não publiquei. Então, eu passo por essas 2 experiências, a criação na música, mas também a criação na publicidade. Eu vejo como é interessante essa diferença. Por exemplo, quando eu componho encomendado, quando me dão um briefing, um tema para compor com um determinado objetivo, uma composição objetiva, não sentida, mas onde eu uso a técnica, o conhecimento para criar aquilo ali, o produto, depois de pronto, tem uma espécie de neutralidade, ele é meio como inócuo. Mas quando eu crio por outro tipo de necessidade, assim, talvez um processo de sublimação, e eu finalizo a criação, eu repito esse olhar, tipo, um livro, eu leio o livro 3 vezes, ou mais. E a música eu ouço e toco à exaustão, a ponto de não aguentar mais, nem ler e nem ouvir por um bom tempo. Então, eu fico pensando assim, talvez seja exatamente isso, um processo meio de catarse, né? Uma coisa meio catártica, e que depois desse processo eu fico meio que anestesiado e, ao mesmo tempo, afastado daquilo, porque aquilo tinha, talvez, aquela proposta de ser catarse, de ser catártico. Então, eu não quero me bater de novo com esse objeto, que foi sublimado. E eu fico pensando, às vezes, que isso pode ter uma conexão, por exemplo, com alguns sentimentos que eu observo em algumas mães pós-maternidade. E talvez uma associação com aquele objeto que você contorna, e quando você se aproxima dele, você se angustia, porque chegar numa obra pronta, seja qual for, uma canção, um disco, ou um livro, ou um texto importante para você, é mais ou menos se encontrar com esse objeto. Então, essa angústia pode estar nesse ponto, assim, eu falando por mim aqui. Bacana.
E a gente vai ter uma discussão longa, né, que é só para membros, sobre sublimação, né, depois no espaço biblioteca, que está me acossando justamente por isso, né, por conta da suspensão, né, que a gente faz desse outro para o ato criativo, né? Só que eu fico me perguntando se isso não retorna de algum modo em algum lugar, né? Quando ele está falando da criação dele, né? Por encomenda, e a criação dele por criação mesmo, né? por desejo dele. Que caminhos que isso pode nos fazer pensar, né? Fico tentando pensar aqui como é que se dá isso, porque acho que são momentos bem diferentes, né? Tem uma outra coisa, Márcia, que eu queria pontuar rapidamente, que é assim, a criação, que a gente chama de criação, eu acho na que tem mais verdade... alguém para falar. Tudo bem, vamos lá, que a gente vai terminar Rapidinho. daqui a pouco. É uma recriação, porque a matéria-prima disso não é uma matéria original, uma matéria-prima original. Então, esse também é um processo no qual a gente está imerso, né? Pois isso é uma questão para mim. Assim, eu não tenho resposta para isso, não, Júlia. Eu fico pensando o que se cria, o que se recria, né? E fiquei pensando também no que seria esse privado e o que vai para público, né? Fiquei pensando também nessa questão. Na verdade, eu acho que a gente cria com os significantes que nos foram dados. Só que quando você trabalha esses significantes, se apropria deles, esse é um trabalho efetivamente de recriação. Então, não sei se isso... Mas seja num caminho ou no outro, sempre vai estar presente algo que a gente não alcança, né? Esse buraco, sem dúvida. Esse tempo anterior que você falou antes, lá no seu primeiro comentário. Né? A letra, porque a letra não é representável. Isso não aí, tem representação possível. E Daisy, né, que está ali para falar. Oi, estão me ouvindo? Gustavo, não sei se... Sim, oi. Oi, Daisy, estão me ouvindo? Sim. Oi, eu fui convidada. Então, eu estava pensando aqui, eu sou analisanda, né? Então, eu estava pensando assim, nas duas possibilidades, né? Nas duas pontas. Quando a gente escreve para esvaziar alguma coisa que a gente está sentindo, né? Sem compromisso nenhum, né? A gente vai lá, escreve, esvazia, pum, deixa para lá. E quando a gente escreve com um objetivo para outra pessoa, né? Se isso não tem uma diferença quando ela fala em mal-estar, né? Eu não sei se eu me fiz entender, se tem alguma diferença nesse sentido, né? Porque eu quando eu escrevo para esvaziar, eu me sinto muito bem, né? E aí eu fiquei pensando, né, se esse falar para esvaziar é como se estivesse numa sessão e você sai bem, né, ou questiona, enfim. E quando você escreve, quando você está com comprometimento de escrever, que ela fala desse mal-estar que ela sente, o que isso tem a ver com o outro, de repente, que vai ler, ou enfim. Eu não sei, isso me passou pela cabeça, eu quis falar. Acho que toda produção é para o outro, né? Toda produção é sempre para algum outro. Lacan disse, se eu não me engano, no Seminário 5, que a gente mesmo, quando pensa que está falando sozinho, está falando com alguém. Está falando para o seu outro. Exatamente. Mas posso interferir um pouquinho? Eu pensei na escrita do diário, né? E a escrita do diário tem essa ambiguidade, né? Você escreve porque tem uma necessidade de se colocar e, ao mesmo tempo, vai ser lido, né? Então, essa ambiguidade, eu acho que percorre toda a escrita, né? Só quero discordar de uma coisa. Vou me permitir discordar de uma coisa. Eu entendo que, quando se escreve, seja por que razão for, né? Não sei bem se o sentimento, né, pode ser de esvaziar. Mas, na verdade, o que eu acho que o sujeito tenta fazer é justamente, também não é preencher, mas é circunscrever esse buraco vazio que todos nós temos, que é profundamente angustiante.
E eu entendo que o ato de escrever, ele coloca entre você e o outro, o seu outro, a escrita, né? Você dá um lugar diferente. A Márcia estava falando da geografia e citou esse pintor que eu vi que agora eu fiquei curiosa para conhecer, porque eu sou super interessada em arte, sou colecionadora, então fiquei interessadíssima em ver essa obra. Mas, enfim, eu acho que... Então, eu acho que aquele que escreve, seja sem nenhuma intenção, né, de publicar, ou ele escreve por uma angústia muito grande, e a escrita dá a ele um certo apaziguamento a essa angústia. O sentimento, né, o sentido que o sujeito dá, no caso ali da Daisy, né, é de esvaziamento, mas eu tenho a impressão que, na verdade, a gente não esvazia nada. A gente não esvazia nem preenche nada. A gente contorna esse vazio que a gente carrega dentro da gente, que não tem palavras. E talvez isso que nos mova, né, num trabalho criativo, que é um pouco diferente da proposta que você tem em análise de invenção, né? Porque, e eu não vou entrar no mérito aqui, mas é um pouquinho diferente. O que se visa na análise, embora a gente passe necessariamente pela sublimação, não é a sublimação. O que a gente visa, né, é a perda. É a perda das ilusões, a gente pode dizer assim, né? Bom, era isso. Eu agradeço muito a Vera e a Daisy, né, porque eu fiquei pensando assim, e eu acho que isso me coloca em trabalho, né? Isso passa pela singularidade, como cada um vai lidar, né, com essa escrita, ou com esse diário, ou com a música por encomenda, ou com a música que eu quero fazer na minha cabeça, ou com a análise que eu estou percorrendo, enfim, com esses momentos em que o que se está buscando, eu acho que é sempre esse encontro faltoso, né? É poder fazer valer o timbre, né? Que é a nossa singularidade. Isso daí eu acho que é o mais assim, instigante, né? Seja qual for esse percurso que a gente busque fazer, né? Com esse contorno da voz, né? Com contornar esse vazio, seja cantando, seja declamando, seja como for, escrevendo, enfim. Né, tocando. Então, eu acho que e é isso que também me coloca assim, em trabalho, né, com as questões que eu escutei hoje, né, pensando esse não, né, como que ele entra, né, nessa construção do meu timbre, da minha singularidade, do que eu posso fazer com isso. As notas, né, musicais estão aí, mas o que a gente faz nessa partitura não toda, né? Assim, quero agradecer imensamente. Nós temos uma atividade restrita aos membros às 6h15, mas às 7h30 tem o seminário da Teresa Nazar, que é aberto ao público. Então, nos vemos. Todos estão convidados para conhecer um pouquinho sobre as psicoses, e eu vou passar um trecho do Amélie Poulain. Diagnóstico diferencial, né? Isso. Não é mole. Esquizofrenia e transtorno bipolar. Gente, muito obrigada Beijo. Pelas questões, por presença aqui, escuta, e nos encontramos. Adorei ver vocês. Adorei ver vocês. Beijo. Até mês que vem. Beijo. Nós também. Márcia. Obrigado. Beth. Venha sempre, Beth. Beijo. Beijo. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço a presença e comentários. Beijo, Parabéns, beijo. Obrigado. Beijo. Obrigada, Márcia. Tchau, tchau. Adorei. Muito bom ver tanta gente que eu estou com saudade. Muito legal.